Spartans! Prepare for glory! Glory? Have you gone mad? There is no glory to be had now. Only retreat, or surrender, or death. Well, that's an easy choice for us, Arcadian. Spartans never retreat. Spartans never surrender. O que é estoicismo? Para que ele serve? A filosofia do estoicismo é mais uma medicina do que uma moral. Ela é um método de transformação e elevação do homem, cujo objetivo é nos tornar inabalável pela má sorte, pela dor e por tudo o que existe de ruim na vida. A felicidade digna desse nome é tão somente aquela que nada pode perturbar. O estoicismo serve para ensinar o homem a se tornar sua própria fortaleza impenetrável. É essa segurança infalível que o sábio estoico chama de felicidade. E por isso é tão importante pensar no significado dessa palavra para os antigos em geral, e não só para os estoicos. É que o termo felicidade era usado de forma diferente no dia a dia deles. Enquanto para nós, a felicidade é algo privado, que cada um decide com seus próprios critérios se está sentindo ou não, para eles a felicidade era uma questão pública. Você não podia simplesmente declarar a si mesmo feliz com seus próprios critérios e querer que os outros aceitassem isso. Quem decidia sobre a felicidade de cada um eram os outros, era a cidade. A pessoa era proclamada ou declarada feliz. E em várias histórias antigas, no Heródoto, por exemplo, aparece a ideia de que, em última instância, só se pode proclamar um homem feliz ou infeliz depois de sua morte, quando for possível olhar para toda a sua vida e julgá-la direito. Paul Veyne resume o sentido que tinha essa felicidade da seguinte forma: um destino feliz seria um destino que fosse invejável por um homem honesto. Na mitologia grega, e até em Platão, eles contam sobre homens sábios que puderam escolher em qual vida iriam reencarnar, tendo sido oferecidas a eles diversas opções. E esses sábios não escolhiam a vida dos reis, dos poderosos. Eles valorizam a vida do homem comum, que vive uma vida decente, numa época boa da sociedade. Então a gente tem primeiro esses dois sentidos de felicidade. O nosso, que é o sentimento privado de felicidade, e o deles, que é a declaração pública da felicidade de um homem, é a reputação digna do nome felicidade. E aí, para os antigos, a questão se torna quem é digno de ter o nome felicidade imputado a ele. Quem é digno de ser declarado feliz. E aí que os estoicos, mas também Sócrates, Platão, Aristóteles e outros, surgem para discordar do povão. Godspeed, Leonidas. O estoicismo tem muito em comum com os outros grupos filosóficos da antiguidade. E esse núcleo em comum que eles têm, de ideias elevadas, o Paul Veyne chama de dogma socrático. Esses são os principais pontos. 1. Se derrotarmos os prazeres, seremos felizes. 2. Depois do ascetismo, a moralidade. O injusto e imoderado é infeliz. 3. A virtude traz felicidade. O primeiro ponto eu já expliquei nos vídeos anteriores. Para se tornar feliz, ou seja, uma fortaleza impenetrável pela má sorte, as dores, as humilhações e tudo mais, é necessário um treinamento diário, uma disciplina estoica que envolve utilizar a razão para compreender como as coisas são, quão irrelevantes nós somos, enfim, que tudo é uma ilusão, como diz o sábio do Eclesiastes. Até que você eventualmente aprenda a amar as coisas como elas são, o amor fati, ao invés de querer mudá-las. Até que aquilo que você não controla deixe de afetar você, e você aprenda a controlar direito aquilo que você pode controlar. Até que você deixe de se importar com a própria vida e pare de temer a morte. Mas nesse vídeo eu quero avançar os outros pontos. Como que essa superação estoica dos prazeres, essa felicidade do sábio, se relaciona com o ser justo com os outros. Porque nos pensadores estoicos você sempre encontra essa ideia. O bom estoico será um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom cidadão. E ela pode parecer pregação vazia sem algumas considerações. A opinião corrente do povão atribuía a palavra felicidade ao mais poderoso, ao que mais pode cometer injustiça sem sofrer nenhuma, sem que precise pagar a pena, etc. Enfim, aquele que pode fazer o que bem entende e ignorar as consequências. O mais feliz para o povo é o tirano, é o devasso,
e nesse sentido a definição deles se aproxima mais da nossa do que da dos estoicos. Em outras palavras, a diferença é que o povão da antiguidade e o nosso povão identificam com a palavra felicidade frequentemente uma vida de prazeres, que é feia e é indesejável para a maior parte das pessoas. Ela não é uma vida admirável. Veja o que Platão diz quanto a isso. Convém recomendar a vida mais bela, em primeiro lugar, porque exteriormente ela prevalece na estima pública, mas também porque se aceitamos provar dela em vez de nos desviarmos dela, ela prevalece também naquilo que buscam todos os homens, mais gozo e menos sofrimento ao longo de toda a vida. Por quê? Por que é melhor ser justo e bondoso, viver dentro das regras da cidade e tudo mais, se nada importa? Children, gather round. No retreat, no surrender. That is Spartan law. É que justamente todas as coisas que você poderia fazer fora da justiça, da bondade, das regras da cidade, em suma, daquilo que estimam os homens em geral, gira em torno dos prazeres, das preocupações que o estoico já prefere evitar. And by Spartan law, we will stand and fight and die. E todas as dificuldades da vida mais bela também giram em torno de coisas que o sábio estoico já precisa enfrentar e superar. O cálculo de custos e benefícios muda completamente. Para que tirar vantagem de outro? Não tem nada que um estoico possa obter disso. E qual o problema de ajudar um outro, de se arriscar por ele quando for correto fazê-lo? Que você perderá a vida? Que te custará dinheiro? Nada disso importa. Nunca vai faltar gente para te dizer para não se importar com o que dizem os outros. Mas é necessário entender que isso não significa simplesmente ignorar o que incomoda todo mundo, ignorar o que é admirável e o que é condenável e tudo mais. Isso significa justamente saber essas coisas de antemão, ou perguntá-las a pessoas decentes, e aí ignorar o falatório inútil do povo, das inimigas e tudo mais. É saber reconhecer as coisas pelo que elas são, não pelo que dizem que elas são. É saber reconhecer quem tá mentindo e tudo isso. E aí, calcular racionalmente o que é melhor, o que é certo, sem se importar com as idiotices que as pessoas dizem. E o ponto é que é perfeitamente racional viver a vida mais bela, mais admirável, quando você entra nesse caminho de se tornar uma fortaleza. Não só porque já está no caminho de qualquer forma, não só porque as opções mais prazerosas e fáceis já te desviam do caminho estoico, como ainda por cima, porque é mais prático e melhor que os outros te estimem, ou pelo menos que não te desprezem. Por exemplo, por mais que o estoico não precise de um amigo, ele valoriza a amizade, e a conduta justa facilita a amizade. O mesmo vale para muitas outras coisas que são estimáveis, que o sábio estoico pode viver sem, mas que prefere viver com, se possível. E a vida justa tende a aproximar essas coisas naturalmente. And all will know that 300 Spartans gave their last breath to defend it. Por último, eu acho bom fazer uns comentários sobre a palavra natureza no estoicismo, porque ela também, como a palavra felicidade, tem suas nuances. Nas palavras do Paul Veyne, a natureza invocada pelos estoicos é a potência divina e providencial que organizou, num imenso jardim, a terra, suas estações, sua fecundidade, suas espécies vivas. Fez com que os bichos tivessem dentes para comer, pelos para resistir ao frio e assim por diante. Como ela deu ao homem a razão, algo que a razão vê com clareza é um conselho da natureza. É um conselho superior à dor e ao prazer, inclusive. Para eles, a razão mostra o caminho da felicidade, e por isso, ser feliz no sentido estoico é natural. É algo que a natureza nos ensina, nos dando olhos para ver e razão para compreender as coisas. E assim concluir que se fortalecer contra o imprevisível e incontrolável, que o ascetismo e a moralidade, etc., são o caminho da felicidade. Mas é isso, obrigado por assistir até o fim. E só uma ressalva, o Paul Veyne no livro faz uma crítica ao estoicismo também, que não é o meu objetivo no vídeo. E por isso tem coisas que eu deixei de lado. Mas o livro é excelente, eu recomendo, e o link para comprar esse livro na Amazon e me dar comissão pela venda tá fixado no topo dos comentários. Como eu sempre faço, tenho feito... Como todos os meus vídeos envolvem livros, e geralmente tem um livro que é o escolhido, que é o centro do vídeo, quase sempre. Aí eu fixo ele nos comentários, o link pra compra, e aí eu ganho alguma comissão. E acho que as outras coisas que você compra lá, parece que eu ganho comissão também, se você entrar pelo meu link. Então é um ótimo jeito de me ajudar sem você gastar nada extra comigo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de dar like, assinar a chamada da aula aí,
compartilhar e tal, se vocês não tiverem vergonha de fazer isso. E falou, galera. Abraço. Até a próxima. A new age.